Todos nós sabemos que o Japão é um país com uma cultura fascinante, pessoas adoráveis, culinária delicada e aspectos tecnológicos avançados. Mas será que sabemos algo sobre o antigo folclore japonês ou os mitos que permearam o início da história japonesa? Tenho certeza de que muitos de vocês não têm plena consciência da antiga cultura japonesa e das histórias que a envolvem. Para aqueles que não estão familiarizados com os mitos e fantasias da antiga cultura japonesa, estão perdendo muito. Um folclore japonês popular é o mito de uma criatura chamada Shirime, também conhecida como o fantasma do olho humano. Bem, esse é um nome intrigante para uma criatura mítica. Você pode pensar, mas espere até conhecer a história completa desse ser bizarro. Se o nome Fantasma do Olho no chamou sua atenção, não deixe de assistir esse vídeo, pois explicarei tudo o que você deseja saber sobre esse demônio. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. Quem é o Shirime, o fantasma do olho humano? Shirime é uma criatura mítica popular no folclore japonês, conhecida como um yokai. Yokai é um grupo de criaturas míticas que são prevalentes nos antigos mitos japoneses. Em inglês, yokai pode ser traduzido como monstros, demônios, fantasmas e às vezes até metamorfos são referidos como yokai no folclore japonês. Como os yokai consistem em diferentes classes de demônios ou monstros, eles podem ser completamente bons ou malignamente malévolos, e são os demônios malignos que você deve evitar. Esses monstros, yokai, também possuem poderes sobrenaturais e místicos, que podem ajudá-los a se transformar, desaparecer ou até assustar as pessoas usando esses poderes. Shirime, que é um infame yokai japonês, também possui poderes estranhos que permitem assustar as pessoas até a alma. Lead Lovers. A palavra japonesa, na sua tradução literal para o inglês, é olho nas nádegas. Isso se deve ao fato de que Shirime supostamente possui uma grande esfera ocular localizada no meio de suas nádegas, o que levou muitas pessoas a questionarem se tal demônio realmente existe. A tradução em kanji para Shirime, em inglês, também pode ocasionalmente significar olhar para baixo, o que é compreensível dada a localização do globo ocular. Como Shirime se parece? Algumas vertentes do folclore japonês acreditam que Shirime seja um animal estranho, com a capacidade de se metamorfosear apenas para assustar os seres humanos. Agora que sabemos que Shirime é um demônio, é importante nos familiarizarmos com a aparência dessa criatura peculiar, a fim de identificá-la, caso a testemunhemos um dia. Conforme mencionado anteriormente, Shirime é uma criatura demoníaca que se acredita possuir um grande globo ocular em sua parte traseira. Mas e quanto ao seu rosto e a aparência física, como são? Essa é a parte mais detalhada e intrigante sobre esse demônio. No folclore japonês, é mencionado que o Shirime tem a aparência de um ser humano comum e utiliza um kimono para parecer mais humano à distância, o que o ajuda a atrair as pessoas. No entanto, seu rosto é completamente liso. Isso significa que Shirime não possui rosto nem quaisquer características faciais, como olhos, nariz, lábios ou algo do tipo. Esse fato em particular sobre o demônio o torna ainda mais aterrorizante de se pensar. Você pode se perguntar como Shirime consegue enxergar se não possui rosto. Bom, ele possui um enorme globo ocular no meio das suas nádegas. Então, definitivamente, isso não seria um problema para um monstro como Shirime. A origem de Shirime no folclore japonês é bastante incerto. Quando o mito foi estabelecido no folclore japonês,
Presume-se que remonte a tempos antigos e a história recebeu suas devidas adições por várias pessoas posteriormente. No século XVIII, um poeta japonês chamado Iusa ficou muito intrigado com o mito de Shirime e começou a desenhar pinturas de Shirime em suas obras. Há uma famosa história sobre Shirime que se acredita ter sido escrita pelo próprio Iusa. A história envolve um samurai que estava caminhando tarde da noite pelas ruas de Kyoto e ouviu alguém chamá-lo e pedir que esperasse um momento. Ao virar para olhar, o samurai viu um indivíduo aparentemente humano, vestido um kimono. Porém, o samurai estava preparado com a sua espada para lutar caso a pessoa representasse alguma ameaça. Conforme o homem se aproximava, o samurai ficou perplexo ao perceber que ele não possuía características faciais. Antes que o samurai pudesse reagir, a criatura levantou seu kimono, virou-se, curvou-se, revelando suas nádegas. O samurai deparou-se com um olho enorme, brilhante e piscante nas nádegas, que o encarava diretamente. Como qualquer pessoa faria naquela situação, o samurai correu pela própria vida. Isso foi considerado o primeiro encontro que um ser humano teve com Shirime, e não houve outros relatos de encontros desde então. Espero que nenhum de nós esteja destinado a presenciar o que o pobre samurai teve que enfrentar. Porque o Shirime gosta de assustar as pessoas. Assim como qualquer demônio ou fantasma, Shirime aprecia assustar as pessoas por diversão. Ao analisar diversas histórias envolvendo Shirime, podemos concluir que essa entidade não é malévola, mas sim um demônio que se diverte ao assustar as pessoas em busca de emoção. Vamos admitir, todos nós gostamos de pregar peças em nossos amigos e ver suas reações assustadas. E Shirime tem gostos semelhantes. Shirime possui certas referências ao assustar as pessoas e adora assustar indivíduos durante a noite, especialmente viajantes solitários de diferentes regiões. Isso ocorre porque os viajantes geralmente não têm conhecimento das histórias envolvendo Shirime, e esse demônio considera conveniente e emocionante assustar pessoas que não têm conhecimento das travessuras de Shirime. Conforme mencionado anteriormente, ele segue um conjunto de critérios ao tentar assustar as pessoas, que são as seguintes. Ele só aparece durante a noite, o que facilita a busca por um alvo, principalmente alguém que esteja viajando sozinho. Ele utiliza um kimono para parecer um ser humano comum e atrai as pessoas chamando-as por trás. Quando a pessoa se aproxima dele, ele revela seu rosto sem traços faciais e imediatamente se vira, exibindo o globo ocular no meio das suas nádegas. O globo ocular continua brilhando e encarando a pessoa até que ela fuja com medo. Embora a presença de um olho nas nádegas faça Shirime parecer um palhaço engraçado, devemos admitir que testemunhar algo assim certamente seria chocante e aterrorizante para qualquer um, nos restando apenas a opção de fugir pela nossa vida. A outra versão dele. Você se lembra quando mencionei os yokai no folclore japonês anteriormente? Bom, aqui temos uma história diferente sobre outro yokai, que possivelmente é uma versão ou parente distinta de Shirime. Essa versão ou parente é conhecida como Noperabo, e de acordo com a lenda japonesa, ele é um yokai sem rosto, assim como Shirime. No entanto, a forma como Noperabo assusta as pessoas difere completamente das ações tolas de Shirime. Acredita-se que o Noperabo possua características faciais às vezes assustadoras. As pessoas, ao apagar seu rosto com a mão, fazendo com que as características desapareçam à medida que a mão passa sobre o rosto. Enquanto isso, temos Shirime, que gosta de expor suas nádegas para assustar as pessoas.
qual é a percepção dos japoneses em relação a esse yokai. É razoável acreditar que os antigos japoneses acreditavam no folclore de Shirime. Alguns também acreditam que a lenda de Shirime era apenas uma imaginação bizarra de uma pessoa ou um grupo de pessoas para assustar os viajantes noturnos. Também poderia ser uma forma de assustar as crianças que saem de casa à noite e dissuadi-las de fazê-lo. Os pais podem ter inventado essa história. Nos tempos recentes, a história de Shirime é percebida de forma contrastante entre as pessoas. Há aqueles que acham divertido falar sobre esses demônios míticos. Outros veem o mito de Shirime como um aspecto repugnante do folclore japonês. Não são muitos os japoneses que são entusiastas de tais lendas, e às vezes é considerado desrespeitoso mencionar esses demônios em uma conversa comum. No entanto, entre os criadores de memes, a imagem de Shirime é uma ferramenta popular para criar imagens engraçadas e situações com o demônio de olho nas nádegas. Hoje em dia, o mito de Shirime é visto como apenas uma forma de fazer as pessoas rirem, em vez de aterrorizá-las, como era originalmente proposto. Todos nós sabemos que a maioria das séries de anime possui enredos criativos com personagens excêntricos, mas nenhum personagem foi especificamente projetado para se parecer com o Shirime. No entanto, em um filme de anime chamado Ponpoco, lançado em 1994, há uma cena em que podemos ver uma criatura semelhante a Shirime, com um grande olho amarelo nas nádegas, saindo de uma lata de lixo. Essa foi apenas uma participação especial de Shirime, e desde então, nenhum conteúdo popular de entretenimento japonês apresentou Shirime. A razão para isso pode ser a falta de potencial que um personagem como o Shirime possui. Se pararmos para pensar o que um personagem com um enorme olho na nádega e sem muitos poderes pode fazer em uma série de anime ou mangá. Bom, eu vou esperar a opinião de vocês aí nos comentários. Para mim, eu acredito que uma coisa dessa é usada para ser engraçado e as pessoas levarem o mal para dentro de casa sem entender o que é, de que se trata. Mas eu vou esperar aí a opinião de vocês. Concordam comigo? O que vocês acham de tudo isso? Já conheciam essa lenda? Já sabe que espero por vocês nos comentários. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.